E aí, olá, Karen Oliveira aqui, né? Eu vim contar pra vocês tudo o que aconteceu, né? Eu estava grávida e eu sofri um aborto. E aí eu vou contar tudo o que aconteceu e tal. Bom, isso já começou um pouco antes. Eu não fico preocupada, mas eu tava achando um pouco diferente demais essa gestação. Mas assim, na quinta-feira eu conversei com meu amigo, falei pra ele que tava diferente a gestação, o bebê tava bem mais quieto, mas como todo mundo tava pensando que era menina, e eu também, né, pelo fato de já ter 2 meninos e sim querer uma menina, eu também tava achando que era uma menina. E dizem que menina mais quieta, mais sossegada na barriga, então por mim tava tranquilo. E aí na quinta-feira eu conversei com meu amigo, né, e falou, mas não deve ser nada e tal. E aí eu tava ansiosa, né, um pouquinho só, pra ir na consulta na sexta-feira, pra ver, né, como é que tava tudo. Era ultrassom morfológico, aqueles que dá pra ver melhor, né, o bebê. E aí, tá. Na sexta-feira, a gente levantou cedo e foi pra clínica pra fazer o ultrassom. Chegando lá e a espera, aqueles pensamentos, né? Como será que a gente vai ver? Como é que vai estar? Se é menina mesmo? E, enfim, chegou a hora em que me chamou lá dentro. E aí eu entrei, o médico veio super simpático, super legal, mas ele começou a fazer, né, umas perguntas diferentes. Assim, no início ele perguntou como é que tava, se eu já sabia o sexo do bebê e tal. E aí ele passou o aparelhinho na minha barriga bem rápido assim uma vez e mudou a fisionomia, perguntou, né, se eu tinha feito um tal lá de ultrassom, o outro ultrassom, né, o que vê a nuca, o que vê se a criança tem alguma malformação e tal. Eu falei que não, porque a secretaria enrolou com o meu pedido e tal. E então foi na hora que ele falou, então mãe, você tá de 22 semanas, mas o tamanho do seu bebê tá pequeno, tá de 16 semanas, e eu não tô vendo aqui o batimento cardíaco dele. E aí passou o aparelhinho lá e mostrou, né, aonde fica os batimentos, né, do coração, onde a gente vê as luzinhas acendendo, né, do coração. E então ele falou, olha mãe, seu bebê provavelmente veio a óbito com 16 semanas. E eu já estava com 21, 22, então já fazia praticamente um mês que meu bebê estava morto, né? E aí ele falou, já vai para a maternidade, né, para o hospital, para ver qual é o procedimento que vai ter que seguir. Então, até então eu estava tranquila, né? E ele me disse, olha, não fica preocupada, não fica se culpando, porque pelo jeito que aconteceu deve ser alguma má formação, né? E o feto veio a óbito. Não é por culpa sua, não é porque você deixou de fazer ou porque você fez alguma coisa. Mas óbvio, quem é mãe sabe que alguma culpa a gente fica, ou alguma culpa a gente acaba carregando ou pensando, imaginando. Mas aí a gente ainda estava lá na clínica esperando o resultado, né, do ultrassom ficar pronto pra gente poder ir pro hospital. E eu tava junto com meu marido e meu filho pequeno. E aí meu marido tava com meu filho andando por ali. E foi nessa hora que caiu a ficha. Que até então eu tava tranquila, mas aí caiu a ficha que estava grávida, meu bebê já não cresceria. E aí eu comecei a chorar lá na clínica, mas foi um choro contido e eu me acalmei e a gente foi pra maternidade, né? A gente foi pro hospital. Chegando lá no hospital, tem que passar na triagem e tal, até esperar a moça vir chamar, demorou. E aí, até que
ela me chama, né? Chamou a maternidade, eu subi e meu marido ficou com meu filho. E lá também demora, e eu fico numa salinha de espera, até que a moça vem e fala, então, a gente já arrumou seus papéis e você vai ser internada para fazer, né, os procedimentos para o bebê nascer. Para quem nunca passou por isso, eu espero que também não precise passar. Mas assim, eu entrei na sala, né? Eu troquei de roupa, coloquei aquele aventalzinho sensual de hospital, né? Que a gente fica com o bumbum de fora. No meu caso, eu não fiquei não, porque eu sou pequenininha e o avental cobria, né? O bumbum, senão. Mas se batia um vento, Jesus, era... Mas então, e aí elas vieram com... Eu achava, sinceramente, que o remédio era colocado no soro pra gente conseguir ter as contrações e tal. Mas não, é um comprimido que eles colocam lá dentro. E eu fui preciso usar 2 comprimidos. Usou um, não fez muita diferença. E depois de um tempo veio e colocou mais um comprimido. Foi aonde eu comecei a sentir as dores e comecei a ter a dilatação. Nisso meu marido já tinha ido para casa, porque estava com meu filho e precisava, né, buscar minhas roupas. E então eu fiquei lá com um amigo que trabalha lá no hospital. E então foi tudo acontecendo. Lá, né, o jantar é umas 5 e pouco que chega, e eu comi muito pouquinho, comi um arroz e feijão, porque eu não gosto de carne, essas outras coisas, e tinha, então eu comi só um pouquinho de arroz e feijão, mas com os medicamentos, né, para que eu tivesse a contração, né, eu acabei vomitando tudo, e fiquei sem nada no estômago, e até que eu cheguei no hospital por volta das 10 horas da manhã, por aí, mais ou menos. E o meu bebê foi nascer, era por volta das 10h20 da noite. Era 10h22, na hora que ele nasceu. E aí ele nasceu, eu vi, óbvio, eu não peguei, porque eu fiquei com medo de machucar, né, o bebê, ou de, sei lá, a pelezinha, né, tão fininha. E aí eu não peguei, mas eu vi. Assim, na formação não tinha nenhum tipo de deficiência, nenhum tipo de anormalidade ou de deformação. O bebezinho, né, tava formadinho, bonitinho. E eis, né, a pergunta que todo mundo fazia: é menina? É menina? Bom, aparentemente era um menino. Não estava ainda tudo formado, mas parecia sim ter ali, né, o sexo masculino, ter ali um saquinho, né, e um pintinho, né. Parecia sim ser um menino. Mas então, não tinha nenhuma anormalidade ali, né. E provavelmente isso a médica, né, que falou que talvez seja uma malformação no coração, enfim. E o bebê ficou, né, pegaram, mediram tudo para ver e consideraram, né, como um aborto retido. Não foi necessário fazer, né, um sepultamento, porque ele era muito pequenininho, né, para você ter que fazer o sepultamento, enterrar bonitinho, tem uma certa idade do feto e um certo tamanho, e ele era bem pequenininho. Ele deveria ser assim, sabe? Uns 20 centímetros, uns 22 centímetros, ele era pequeno. Ele nasceu empelicado, depois, né, que tiraram da bolsinha. Mas aí levaram, né, para pôr no formol, para fazer o estudo. Daqui 30 dias sai o laudo de por que o feto não, né, que o bebê não desenvolveu e ele veio a óbito. Mas então eu fiquei lá ainda porque eu não tinha conseguido expelir, né, a placenta e todas essas coisas.
E aí veio com um remédio na veia e um remédio na coxa para poder expulsar. E lá eu fiquei durante 5 horas na mesma posição para que saísse, para que expelisse todas as coisas. E o que aconteceu? Não saiu. E veio a pior parte, na minha opinião, a pior parte. Veio a médica para ver se ela conseguia tirar com a mão. Jesus, misericórdia, é para pagar os pecados. Sim, ela veio com a mão lá mesmo, e pôr a mão lá dentro para conseguir arrancar. Nossa, mas o que eu senti de dor, Jesus amado. E ela viu que eu já tava morrendo de dor, mentira, né? Mas é muito ruim. E aí elas falaram, olha, então a gente vai ter que levar para fazer, né, a curetagem. Ela falou, aí eu perguntei, né, como é que seria esse procedimento. Ela falou, ou você vai ter que tomar a hack, né, que é o mesmo procedimento para quando você vai fazer uma cesariana, tomar aquela injeção no meio da coluna, né, ou se você tiver em jejum, você vai tomar, né, a geral, vai ser na veia. E eu, ai Jesus. Mas aí, pelo horário que eu tinha comido, né, eu tinha vomitado, eu estava assim, em jejum. Então, eles colocaram na veia. E onde eu achei bem melhor, porque a hack eu não quero não, muito obrigada. As pessoas, mulheres que já tomaram, olha, parabéns, porque eu não quero não. Se um dia precisar, né, bora lá. Mas e aí veio a segunda parte, pior. Que para você entrar na sala de cirurgia, você tem que fazer o teste de Covid, que é aquele bendito cotonete no nariz. Misericórdia. É horrível, gente, é horrível. Ó, não faz aglomeração não, porque esse teste, Jesus, é horrível. E o pessoal, né, que trabalha com isso, né, nos hospitais e tal, olha, eles estão de parabéns, porque tem que fazer direto esse exame. É horrível, gente, credo, cotonete, nossa, não quero nem lembrar. Mas enfim, eu entrei pra salinha, né, de cirurgia. 10 minutos depois eu já saí, tava tudo ótimo, tranquilo, fiquei deitadinha, né. Ai, e aí, depois que tudo passou, eu fui tomar um banho, que eu tava, né, tudo suja, mas enfim, passou. Isso tudo aconteceu de sexta para sábado, meu bebê nasceu às 10h22 no sábado. Eu fui para a sala de cirurgia, né, para fazer a curetagem, era 3h15 da manhã, se eu não me engano, 3 e pouco da manhã, do sábado. E aí eu fui liberada para ir embora às 3h40, 4 horas do sábado. Mas, né, eu tive alta, já devia ser umas 5 e pouco da tarde. Graças a Deus, porque se eu demorasse mais, eu só ia sair na segunda-feira, porque no domingo não passa médico, não tem alta, dessas coisas, eu acho. Mas enfim, foi isso que aconteceu. Não tem assim uma explicação, eu não caí, eu não tive dor nenhuma, eu não tive sangramento nenhum. A única diferença é que o bebê era muito quietinho, mas eu sentia algumas coisas, provavelmente era gases ou não sei, mas eu sentia, movimentava, mas era muito diferente dos meus meninos, né? Porque se mexiam muito demais. Mas certamente, né, esse bebê veio para me ensinar alguma coisa. Eu ainda não sei de fato o que. Talvez mais pra frente que a gente descubra. Uma coisa eu sei, veio também para mostrar que a gente não tem controle de todas as coisas e que fazer muitos planos, ter muita expectativa pode ser frustrante, porque eu sei que quando a gente está grávida,
A gente sim imagina o bebê no colo, a gente imagina comprando roupinhas ou arrumando o quarto. Mas é pra gente fazer isso consciente, né? Que talvez pode não ser. Isso é natural, isso é normal. É ruim, óbvio que é. Eu chorei, chorei. Provavelmente ainda vou chorar, porque eu ainda estou na fase do luto, né? Eu ainda tô com aquele sentimento de perca, com aquele sentimento de vazio. Eu tô nem de resguardo, então eu tô mais quieta, eu não tô fazendo as coisas. O máximo que eu faço, às vezes lá mexer uma panela, né, fazer um arroz, mas não passa disso. Então assim, fica ainda esse sentimento de por que comigo? Lógico, eu tive o meu pequeno momento de revolta, mas assim, muito pequeno mesmo. Porque eu já tô nesses estudos, né, sobre a nossa própria mente, os nossos próprios sentimentos, o que a gente é capaz de controlar. Porque a única coisa que a gente pode controlar é a forma que a gente pensa e as coisas que a gente sente. Mas no mundo como tá hoje, a gente se deixa levar. Porque vem uma pessoa de mau humor brigando com a gente ou sendo estúpido com a gente geralmente fica bravo ou a gente fica muito chateado e começa a chorar, né? A gente tá se deixando levar pela conduta da outra pessoa. E é isso que eu começo a estudar, que eu não posso me deixar levar pela forma que o outro me trata. Eu tenho que ser quem eu sou, independente do que esteja acontecendo. Até lá no hospital, né, as enfermeiras ficaram assim, de boca aberta, com o meu entendimento, porque eu estava bem, eu estava conversando, eu estava dando risada, né, e elas perguntavam, mas por que você tá aqui, né, e eu contava, falando, nossa, mas você tá tão bem, falou, ai, mas eu vou fazer o quê? Vou chorar, mas, né, não tem o que fazer. Se chorar, se fazer birra, se espernear, resolver se eu tava fazendo até agora. Mas ó, isso acontece. Então é para eu aprender alguma coisa. Primeira coisa é que eu não controlo as coisas e isso acontece. É muito normal. Mas então é isso, né, que aconteceu. Eu não tô com dor, não tenho nada, nada, nada. Simplesmente sumiu minha barriga. Mas enfim, se for para eu ter outro filho, provavelmente eu vou ter, mas não é o que eu assim escolho para minha vida, o que eu tô desejando. Eu não tô fazendo nenhuma meta para engravidar de novo, tá? Porque esse bebê já foi uma surpresa. Então é para eu aprender alguma coisa. Eu só ainda não entendi o que, mas eu vou encontrar, né? Mas enfim, a vida tá aí pra gente aprender, pra gente entender que há coisas maiores e há forças maiores que a gente ainda não entende. E tudo bem a gente não entender. A gente não tem que saber de tudo, a gente não tem que entender de tudo, a gente tem que aceitar, né? E viver. Também a gente não pode aceitar e deixar Deus dará. Ui, caiu meu controle. Mas enfim, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Graças a Deus eu tenho esse entendimento. Muitas pessoas sofrem, né, por muito tempo. Mas obrigada quem ficou até aqui, tá bom? Bye, bye.